Então Salvação considerou a líder, conforme lhe disse. O Salvação fez para a líder conforme lhe falou. A líder ficou grávida e gerou filho para o pai de multidões na velhice dele, conforme o momento que o Salvador falou para ele. Essa palavra momento eu deixei aqui também, porque é a mesma palavra. Nós vamos ver que mais adiante, quando tem a tenda no deserto, que eu falo de a tenda do momento. Nas traduções convencionais vai ser alguma coisa como o tabernáculo da congregação, mas a palavra tabernáculo, ela é simplesmente tenda. E essa palavra momento, quando no Novo Testamento, quando eles falam sobre isso aqui, é do momento. Quando eles fazem associação a versículos e eles usam a palavra momento, é dessa aqui que ele tá. E aí eu comecei a encaixar para assim, meu, por que momento? Por que seria tenda do momento? Né? E é interessante que quando você começa a ver a tenda como a habitação do Salvador, né, aqui na Terra, você vê que é a tenda do momento, que no momento ele está ali, né? No maior dos momentos ele esteve, né, o Salvador, salvação esteve no próprio Cristo, foi aquele momento todo, né? Mas ele também, então eu comecei a ver uma associação toda nesse sentido, né? E só que aqui, por exemplo, aqui momento se encaixa, né? Só que você vê que a palavra aqui realmente é usada, o momento se encaixa. Mas ela é a mesma palavra que é usada quando é usado tenda do tabernáculo da congregação. Só que aí congregação e momento fica muito diferente. E quando você analisa esse contexto de a tenda do momento, né? O, o, co- o- a moradia do qual o Salvador Salvação está no momento. Você começa a ver que faz mais sentido e que se encaixa de uma forma mais reveladora. Então, tanto aqui vai ser momento, que aqui você vê que encaixa, que congregação não encaixa, que conforme a congregação que o Salvador falou para ele fica estranho. Então, aqui é momento e lá vai ser momento. Lá vai parecer que é estranho a tenda do momento. Mas quando você levar em consideração que às vezes a tenda estava num lugar e às vezes a tenda estava no outro, isso começa a, a fazer mais sentido. Então, essa palavra aqui é uma palavrinha que ela vai ter um destaque grande ao decorrer do Antigo Testamento aqui. Por isso que uma palavrinha que parece assim, quando você pega nas traduções convencionais, eu vou até ver como é que tá aqui pra gente, aqui vai estar no tempo e na época. Mas quando chegar na tenda, é a mesma palavra, só que é traduzida completamente diferente. Só que se mantém essa mesma palavra, ela é muito mais reveladora. Então por isso que tá aqui assim, né? Uma palavra que aparentemente passaria batido, se encaixa de uma forma bastante reveladora ao decorrer do Antigo Testamento. Essa é uma das palavras que eu devo ter passado muito tempo assim, sabe? Bom, mas por que isso aqui? E daí eu saquei isso. Mas quando a gente chegar lá, eu vou comentar de novo. O pai de multidões chamou a fama do filho dele, que a líder gerou para ele, de Elihi. O pai de multidões cortou Elihi, filho dele, em circuncisão, ao ter a idade de 8 dias, conforme o Salvador instruiu ele. O pai de multidões tinha 100 anos quando o filho Elihi dele foi gerado para ele. Então a líder disse: O Salvador me fez rir. Todos que ouvirem vão rir comigo. Lembrando que é Elihi, né, o nome dele, então aí eles fazem essa brincadeira, né? Imagina, seu filho ele ri, aí toda vez que haha, ele tá rindo, né? Você já faz uma piadinha lá. Então, dá pra ver aqui que foi um momento leve, assim, uma coisa, legal. E ela disse: Quem diria ao pai de multidões que a líder daria de mamar a filhos? Isso aqui é muito. Não, isso aqui. Isso aqui eu fui sacar hoje, antes de começar a preparar isso aqui. Eu falei assim: vou dar uma olhada nas palavrinhas pra separar, né? Pra ver umas coisas legais aqui. Não, tudo é legal, mas pra ver umas coisas mais legais do que o normal, né? Então, assim, ela só teve um filho. E eu até fui verificar, eu falei, será que eu errei aqui? Mas não, a palavra de fato está no plural. Só que ela só teve o Elihi.
Aí eu falei assim, mas que que é isso? Aí eu fiquei olhando assim, aí eu olhava pra lá e pra cá e eu fiquei pensando na minha cabeça, mano, mas o que tá acontecendo, né? Aí você fala, pô, mas ela, filhos e a coisa toda, né? Mas olha só que interessante. É isso que ela disse, não que ela daria de mamar a filhos. Mas olha só a importância de traduzir os nomes, né? O pai de multidões, né? O pai de multidões do Novo Testamento é o Cristo, porque ele é o pai de multidões, né? Todos nós que cremos nele, ele é o nosso pai. E ele mesmo, ele fala, né, da questão de Abraão, conforme eu falei no episódio anterior. E a mulher dele, ela é líder, né? A líder. Então, aí você encaixa, né? Porque e os líderes, né, do- da semente do pai de multidões, do Cristo, né? Nós, assim, por exemplo, o Cristo seria o homem, né? A líder, o Cristo, pai de multidões, o homem. A líder, a quem ele entra no coração para fazer as coisas, seria a mulher. Então, o que que seria dar de mamar a filhos? Seria, por exemplo, é, nesse caso, uma representação interessante, seria pessoas como eu, que repassa a palavra, né? E o que, olha só que interessante. E o que, que seria o mamar o leite? O mamar o leite, olha a representação legal. Quando isso veio na minha cabeça, quando eu estava fazendo isso, muito legal. É, por exemplo, você pega uma mulher, antes dela amamentar o filho, o que que ela faz? Ela come aquilo, aquilo é digerido na barriga dela, volta para o peito dela e ela repassa para os filhos. Então, é basicamente o que eu faço aqui para vocês. Eu dou uma boa mascada nisso aqui tudo, coloco na minha barriga, eu como isso aqui tudo, isso aqui é o meu pão, aí eu como aquilo tudo, eu levo para o meu coração, Salvador, salvação, como que eu faço? E depois eu repasso, né? Então, olha que legal. Então é isso. Se aquele Sinho não tivesse ali, eu provavelmente não teria investigado, falado, meu, mas por que que esse S tá aqui? Então, sim, ela errou a fala dela, porque ela daria de mamar para um filho, né? Mas o, aquilo se encaixou como uma parábola do Novo Testamento, né? Que é o Cristo Salvador, salvação. Ele seria o pai de multidões, né? Ele entrando no nosso coração, nós digeríamos aquele pão, né? Viraria leite que nós daríamos de mamar para. E a gente vai ver muito essa questão do leite. Essa questão do leite é muito interessante. A gente vai ver muito isso. Assim, é coisa. É por isso que eu falo que é muito importante você copiar a Bíblia à mão, né? Pegar ali versículo por versículo na sequência. Porque essas coisas, quando você está fazendo e você para pensar, você fala assim, não, mas conforme você está escrevendo, a sua mente trava. E daí você, nossa, mas plural, mas ela teve um filho. Então, você consegue digerir melhor as coisas quando você copia. Por isso que eu sempre vou falar, dedica um tempo para você simplesmente sentar num canto e copiar a Bíblia. Começa no começo, dá uma pausadinha depois de um tempo e, né, até onde você quiser, deixa um papelzinho no canto com uma caneta, uma hora que você tem, nossa, eu tenho 10 minutinhos para fazer, vai lá e copia um pouco. Ou se você quiser, você para meia hora por dia para copiar a Bíblia, copia, né? Eu, uma coisa que eu falo muito, que eu queria falar aqui toda vez, achar uma forma de falar toda vez aqui, é que a Bíblia, ela não é um livro para ser apenas lido. Ela é um livro para ser copiado. Porque quando você apenas lê, muita coisa passa em abatido, porque é muita informação condensada. Quando você copia, a sua mente ela trava no ritmo da sua mão. Então, pega isso como exercício. É uma folhinha de papel e pá. Qualquer hora eu mostro minha tradução aqui, né? Eu tenho 20 quilos de folha sulfite que eu fiz. Mas enfim, vamos continuar. Mas olha que interessante. É o que a gente faz aqui. E ela disse: Quem diria ao pai de multidões que a líder daria de mamar a filhos? Que gerei filho para ele na velhice dele. Então a criança cresceu e amadureceu. O pai de multidões fez uma festa grande no dia que o Eli ficou maduro. E a líder viu o filho da fuga, a de sitiado, rindo.
o que ela gerou para o pai de multidões. Tem outras palavras, o filho, né, que é o Salvador ouviu, salvação ouviu, acho que é. E o outro nome do filho dela era rindo, né? Então ele riu, deve ter tido algum sarro aqui nessa questão do nome dele ser ri, e ele tava rindo, e aí ela ficou. Então ela disse ao pai de multidões. Agora aqui também é outra parte que eu vou fazer bem pausadamente, porque é muito importante a gente falar sobre isso aqui. É, então ela disse ao pai de multidões: expulse essa serva e o filho dela, porque o filho dessa serva não vai assumir com o meu filho, o ele ri. Essa fala foi muito ruim ao ver do pai de multidões, por causa do filho dele. Então o Salvador disse ao pai de multidões: que não seja ruim ao seu ver pelo garoto e pela sua serva. Em tudo que a líder disse para você, ouça a voz dela, porque pelo ele ri sua semente vai ser chamada. E também do filho da serva vou fazer uma grande etnia, porque ele é sua semente. Agora que olha interessante. Lá no começo, quando tem Adão e Eva, a história toda do solo e da vida, o Salvador Salvação falou, né? Porque você ouviu a voz da sua mulher e daí amaldiçoou ele. E aqui, ao contrário. Não, aqui você escuta. Então, o que que você faz? Você escuta sua mulher ou você não escuta sua mulher? Eu vou dar a resposta. Eu vou dar a resposta porque não tem um chat aqui. Eu faço isso, eu tenho feito isso tudo gravado. A resposta é nenhum dos dois. Você faz oração. Né? Então, se você tiver que escolher entre escutar ela e não escutar ela, o que você vai fazer é oração. E aí decorrente, né? Vamos dizer, eu não consigo fazer oração. Ela não está me deixando fazer oração. Se ela não está deixando você fazer oração, você já tem a sua resposta de que ela não está provavelmente com boas intenções se ela não deixa você tomar um tempo para fazer uma oração. Então aí você já sabe de que forma que ela está inspirada. Agora se ela fala, não, faz oração, vai lá, faz, pá, pá, pá. Aí você já tem até essa sabedoria, né? Porque o inimigo não quer que você faça oração. Então, se ela estiver de uma forma que você não pode fazer oração, você já sabe mais ou menos o que esperar da resposta do Salvador Salvação. Mas você faz oração. Então não é preto e branco. Porque você viu lá em cima, Adão viu a Eva e se deu mal, então não posso ouvir minha mulher. E daí aqui embaixo não. Aqui embaixo não. Faz o que ela falou. E você pode ver que o que ela fala. Aqui, ó. A gente vê isso aqui, né? Expulse essa serva e o filho dela, porque o filho dessa serva não vai assumir como meu filho, ou ele ri. Então você fala assim, claramente ela está errada. Essa fala foi muito ruim ao ver do pai de multidões por causa do filho dele. De fato, quando a gente vê isso aí, de fato está errado. Mas o que eu falei no episódio anterior? Às vezes você acha que você está certo, mas você não está certo. Às vezes parece demais que você está certo e você está errado. Então, na via das dúvidas, você faz oração. Tudo que você puder, se tiver um tempo, você faz oração. Porque às vezes é o ponto de vista do Salvador Salvação e não do nosso. Então vou deixar tudo. Não. Vai fazer oração. Aqui, ó. E também do filho da serva vou fazer uma grande etnia, porque ele é sua semente. Então, isso acontece até os dias de hoje. Muitos homens pela terra são grandes porque eles são sementes de Abraão, que essa provavelmente que eles têm mais descendentes que são descendentes mais próximos de Abraão, então eles acabam sendo homens afortunados. Ou de outros grandes homens que foram homens de fé também. Então o pai de multidões levantou-se cedo ao amanhecer. Ele pegou o pão, garrafa d'água e deu para a fuga. Aqui a gente tem a coisa do pão e a água, né? Lembrando que o pão também
O pão é o alimento da palavra, né? É a representação física do que é o comer da palavra. Então, por exemplo, ao meu ver, agora isso aqui é polêmico, você coloca em oração. Ao meu ver, no Pai Nosso, aquilo é uma parábola da palavra, né? Da escrita, não necessariamente o pão ou o alimento como em si, né? Aquilo ali é muito um duplo sentido, que se encaixa como a palavra. Ele pegou o pão, garrafa d'água e deu para a fuga. Ele colocou no ombro dela e da criança. Então ele enviou ela embora e ela foi. Ela, ela se desviou na região silvestre de Poço de Promessa. A água da garrafa acabou e ela jogou a criança debaixo de uma das moitas. E então ela foi e sentou-se de frente, longe como disparo de arco, porque ela disse: Não vou ver a morte da criança. Então ela ficou de frente, carregou a voz dela e chorou. Que a importância de copiar a mão para pegar as coisas pausadamente. O Salvador ouviu a voz do garoto. O Salvador ouviu a voz do garoto. Ela carregou a voz dela e chorou. E já no versículo seguinte, né, o Salvador não ouviu. Olha só, aqui não está escrito Salvador ouviu a voz dela, ouviu a voz do garoto. Porque o garoto é semente do pai de multidões, que foi um homem que buscou o Salvador salvação, que tinha um relacionamento com o Salvador salvação. Então, como ele falou ali, vou fazer uma grande etnia porque ele é sua semente, é porque ele é uma semente de um homem que buscava o Salvador salvação. Então, o Salvador ouviu a voz do garoto. Agora, se ela buscasse o Salvador salvação, ele teria sido a mesma coisa. Então, aquele conceito que nós temos de ah, é, tem uma forma muito específica de, assim, Deus sabe o que ele fala, né? O Salvador sabe o que você fala, mas te dar moral é outra história. Lembrando que esse ouviu não é muito da forma que nós vemos a palavra ouviu, porque ela é usada também como obedecer, deu ouvidos às. Eu resumidamente deixo dessa forma assim. Mas ela é usada tanto como ouvir, do sentido físico, quanto no sentido de dar ouvidos a, obedecer dessa forma. E no português ela é usada assim. Então, por isso que é muito importante você ter o a, a Bíblia como algo integral entendido. Senão você se apega a uma palavra sem conhecer as outras coisas do Salvador Salvação. Então você leva aquilo completamente para coisa que não tem nada a ver, que não bate, que não tem sentido e muitas vezes se desvia as pessoas, porque as pessoas falam, pô, isso aí não faz sentido, né? Tem muita gente que fala assim, isso não faz sentido, então Deus não existe. Tem gente que pensa assim. Isso aqui é uma parábola, porque até eu sei que isso é errado, muita gente pensa assim. Isso afasta muita gente de buscar a Deus. Ela simplesmente saber que aquilo de fato é errado. Então o informante do Salvador chamou a fuga dos céus. Ele disse para ela: Que há contigo, fuga? Aqui interessante. Então o informante do Salvador chamou a fuga dos céus. Esse dos céus é muito legal. Por quê? Ou é. Eu acho que isso aqui é provavelmente. Não falo o nome, mas ao meu ver, na minha opinião, lógico, como eu sempre falo, coloque essas coisas que eu falo em oração. Ao meu ver, informantes do Salvador que falam com as pessoas dos céus são ou homens arrebatados ou o Salvador salvação né, no coração da pessoa. Né? Na minha opinião, agora isso não tem uma forma que eu posso falar, não. Na minha opinião, é o Enoque que foi arrebatado lá que lá estava escrito, né, lá no começo, bem no começo, acho que no episódio 2 ou 3 a gente falou sobre isso, que Enoque foi arrebatado, foi tirado, foi pego, e então, ou foi ele que falou
literalmente dos céus, ou foi o Salvador Salvação que falou no coração. Mas informante do Salvador é uma pessoa que tem proximidade com ou o próprio Salvador Salvação que fala no coração. Aí tem gente que fala, né, foi o Cristo. Com certeza, com certeza. Porque o que, que o Cristo fala lá no Novo Testamento? O Salvador e ele, né, que é o salvação, eles, eles vão no seu coração. Né? Então, provavelmente, né, o Salvador salvação usando a boca de alguém estando no coração dela. Que é exatamente o que eu defendo. Que são homens de forte presença do Salvador salvação, com ele no coração, fazendo as coisas. Pela mão deles, fazendo as coisas. Porque eles desenvolveram eles construíram uma casa para o Salvador salvação no coração. Que há contigo, fuga? Não tema, pois o Salvador ouviu a voz do garoto, lá de onde que ele está. Levante-se, carregue o garoto e segure ele na sua mão, porque vou colocar para ele uma grande etnia. Agora aqui a gente, olha só que legal. Segure ele na sua mão, né? O Salvador falou para segurar na mão. Lembra do desenhinho que eu sempre faço? Tá. E mão é como eu traduzo a palavra Cristo, né? Cristo eu traduzo como mão. Segure ele na sua mão. Então, porque eu vou colocar para ele uma grande etnia. Então o Salvador abriu os olhos dela e ela viu um poço d'água. Isso aqui é legal também, porque ao decorrer do Novo Testamento a gente vê que, por exemplo, os judeus estariam cegos por conta do salvação. E Cristo é a água, né? E então o Salvador abriu os olhos dela e ela viu um poço d'água. É muito interessante que se encaixa nesse tudo que nós vamos ver mais para frente também. Ela foi, encheu a garrafa de água e deu de beber ao garoto. O Salvador ficou com o garoto. Ele cresceu, ficou na região silvestre e virou um grande arqueiro. Arqueiro tem uma função muito parecida também, fisicamente, com a pessoa que faz oração. Aqui eu acho que ele virou arqueiro porque o Salvador Salvação queria que ele fosse um homem de oração. Então, para apontar isso, a profissão dele virou arqueiro. Porque dá para ver muito que e, e o conceito de fazer oração é muito próximo ao conceito de disparar ao Salvador, sabe? Então, tipo, é um disparo, pá. E eu até por um tempo eu traduzia a palavra fazer oração como disparar, jogar, coisa assim, porque eu conseguia ver dessa forma. E lembrando que o arco, né, também quando a gente sorri, a gente faz um arco na boca, e é o arco-íris dos céus, né, que inclusive você coloca lá em cima, né, você pode ver que o arco-íris ele faz um arco que é para você disparar para o céu. Então tem essa ligação também entre o arco-íris, oração e, e arco e flecha. Eu achei interessante falar sobre arqueiro aqui. Tá, bom. Ele ficou na região selvagem de Glória. E a mãe dele pegou uma mulher para ele da terra do sitiado, que sitiado é o Egito. Lembrando que Egito é o nome de uma pessoa, né, que nós traduzimos como Egito por conta dos gregos, mas que a pronúncia era Mitzraim, e, e ele foi um dos filhos do Noé. Então o Egito se chama Egito, né, Mitzraim, por conta do Noé, que é, Noé não, do neto do Noé. Então aqui é terra do sitiado, nas traduções convencionais teríamos na terra do Egito. Então aconteceu em tempo que o meu pai é rei e o Boca Toda, líder do batalhão dele, disseram ao pai de multidões, dizendo: O Salvador está contigo em tudo o que você faz. Então agora prometa para mim, aqui pelo Salvador, que você não vai fazer falsidade comigo, com cria minha e com cria da minha cria.
de acordo com a gentileza que eu te fiz, você vai fazer para mim na terra que tem morado temporariamente. Lembrando que essa gentileza nas traduções convencionais em muitos lugares está misericórdia, mas que nem em todos os lugares ela se encaixa como misericórdia, mas em todos os lugares ela se encaixa como gentileza. Então o pai de multidões disse: Eu prometo. E o pai de multidões repreendeu o meu pai é rei, por causa de um poço de água que os servos do meu pai é rei arrancaram. Então o meu pai é rei disse: Não sei quem fez esse assunto. Você não me informou. E também não ouvi disso exceto hoje. Então o pai de multidões pegou o gado pequeno, bois, e deu eles para o meu pai é rei. Os dois fizeram acordo em corte. Tá. Acordo em corte. O maior acordo em corte que já existiu é a cruz. E a gente vai ver muito que, eu citei aqui já algumas vezes, que acontece quando eles estão falando de. Ele será cortado. O Salvador Salvação vai usar muito isso, especialmente no livro de Levítico. E fulano será cortado da terra, né? O homem que não fizer isso será cortado da terra. Então, corte e morte têm uma relação muito próxima. Então, os dois fizeram acordo em corte. Naquela época, um acordo muito, muito intenso, pelo que eu entendi lendo isso aqui, é, era feito em corte. Então, eles sacrificavam alguma coisa e aquilo virava-se um acordo. Tanto que esse é um dos motivos que a cruz era um corte, era uma morte, né? E um cordeiro. Então, é por isso importante entender o Antigo Testamento, né? Você começa a entender por que, que a cruz funciona daquela forma. Então, os dois fizeram acordo em corte. Então, o pai de multidões colocou as 7 ovelhas do gado pequeno à parte. Meu pai é rei disse ao pai de multidões: Que são essas 7 ovelhas que você colocou à parte? E ele disse: Porque essas 7 ovelhas você vai pegar da minha mão para serem testemunho para mim, que eu cavei este poço. Por isso ele chamou aquele lugar de Poço da Promessa, porque lá os dois fizeram promessa. Só que a palavra promessa, ela é a mesma palavra para a palavra 7, o número 7 que a gente tem. Então aqui eu não sabia se eu colocava Poço da Promessa ou Poço do 7. Eu coloquei promessa porque na próxima frase tá lá, né? Porque lá os dois fizeram promessa, não tá porque lá os dois fizeram 7. Poderia ser porque eram 7 ovelhas. Mas você vê como a coisa toda fica, né? Tipo, é uma poesia que a gente perde por. Eu tentei diminuir o máximo possível de perder esse elemento entre o número 7, entre a palavra promessa, né? Mas ainda bem que eu estou fazendo isso aqui no. Gravando, que eu posso explicar esse conceito aqui, né? Então, ao fazer acordo em corte em poço da promessa, levantaram-se o meu pai é rei e o Boca Toda, líder do batalhão dele. Eles retornaram até a terra dos roladores. Isso aqui é legal também. Aqui nas traduções convencionais vocês vão ter palestinos, tá? Vou confirmar. Filisteus. Porque tem lugares que está filisteus, mas filisteus são palestinos. Cada e o significado da palavra ela é usada em certos lugares como imigrantes. Então, por muito tempo eu traduzi como imigrantes. Mas às vezes eu ia, voltava e eu fuçava. Só que a base da palavra é rolar. Aí eu falei assim, imigrantes e rolar. Que, que coisa, né? Aí eu falei, eu lembrei de uma gíria que nós temos no português, né? Que é dar rolê. Quando você anda pra lá e pra cá, você dá rolê, né? Então, eu falei assim, pô, legal, né? 4.000 anos atrás, a expressão tá aí, né? Então ele plantou árvore em Poço da Promessa, e lá chamou a fama do Salvação, Salvador de épocas. O pai de multidões morou temporariamente na terra dos roladores, por muitos dias. Aconteceu depois desses assuntos
que o Salvador testou o pai de multidões. Agora, aqui tem um elemento importante, porque quando a gente vai mais adiante, a palavra, está escrito lá, né, que Deus não, que o Salvador não testa, né? Então, o que dá a se entender é que às vezes permite testes, mas tem duas palavras que são traduzidas da mesma forma, mas elas são palavras diferentes, que tem certos lugares que eu coloco como testar e provar, que eu ainda não identifiquei a diferença exata para poder chegar e falar assim, ó, a diferença dessa palavra é X e a dessa é Y. Então, tem isso, tem essa que dá-se a entender que é essa falta de consistência na coisa toda. Mas em um lugar tá. As duas palavras elas são diferentes nos demais idiomas. E eu não consegui identificar a diferença diante do. Para falar disso no nosso idioma. Então, fica isso. Quando eu souber uma forma melhor, quando eu sacar a coisa toda, às vezes eu tô falando assim, ah, pô, é isso, e daí eu entendo. Quando eu souber, mas de fato são duas palavras diferentes. Então, por exemplo, tem traduções que você vai ter lá, ah, Deus não prova ninguém. E daí aqui tá, o Salvador testou. E daí você fala, pô, mas testar e provar é a mesma coisa. Sim, mas tem uma diferença, porque elas são duas palavras diferentes. Se fosse a mesma coisa, não seria seria usado a mesma palavra. Mas elas são palavras, existem palavras diferentes para isso. Então disse para ele, pai de multidões. E ele disse, veja eu. E ele disse, pegue agora o seu filho, o único que você ama, o Eli. Vá para a terra de salvação selecionou. Suba ele lá como ascensão, sobre um dos montes que vou te dizer. Lembrando que a ascensão é aquele sacrifício onde o, coloca-se, faz um altar, coloca lenha e pega fogo. O pai de multidões. Ah, e tem vários lugares que chamam isso de holocausto. Deixa eu ver como tá nas outras traduções aqui. Usa-se holocausto, mas se chama ascensão porque é algo que dá para ver que a base da palavra é de subir, e, né, e fogo sobe. E, e é interessante como a própria palavra fogo pra gente, a gente acende fogo, né? E só que aqui tá com SC, porque é no sentido de subir mesmo. Mas é interessante isso que eu falei em alguns episódios, que subir no sentido de acender e acender, ligar fogo é a mesma pronúncia, a diferença é um S. Então, acender, acender é a mesma pronúncia. E aqui é ascensão, porque por mais que de fato aquilo acende como um fogo, aquilo também acende no sentido de sobe, né? Então, mas como a base da palavra é no sentido de subir, eu coloquei ascensão com o S, que é a de subir. Suba ele lá como ascensão, sobre um dos montes que vou te dizer. O pai de multidões levantou cedo ao amanhecer e amarrou o jumento dele. Ele pegou 2 dos garotos com ele e o Eli, filho dele. Ele partiu madeira para a ascensão. Levantou-se e foi ao lugar que o Salvador falou para ele.